Na aula de biologia de hoje, nós iremos falar sobre o filo artrópode, mais especificamente sobre as abelhas. Vamos desbravar um pouco do universo das abelhas. Estão preparados? As abelhas são seres triblástios, ou seja, possuem 3 folhetos embrionários que são endoderma, ectoderma e mesoderma. Apresentam simetria bilateral que permite cortar o animal em 2 metades iguais, possuem corpo metalizado, ou seja, formado por vários segmentos. Também apresenta exoesqueleto que funciona como uma armadura. As abelhas são seres dioicos, possuem macho e fêmea, onde a fêmea possui ferrão, mas o macho não. Apresentam 2 asas e 6 patas articuladas. Os órgãos sensoriais da abelha ficam na cabeça. O tórax para elas é o órgão que serve para a locomoção. O abdômen tem a finalidade de transformar o néctar em mel e transportar a água coletada para a colmeia. As mais de 20 mil espécies de abelhas catalogadas estão espalhadas por diversas regiões do globo. Ao observar a porção dos continentes americanos no mapa global de distribuição de abelhas, feito por pesquisadores da China e de Singapura, podemos perceber que a presença das abelhas ocorre principalmente sobre as regiões sul e sudeste do Brasil. Além disso, concentram-se intensamente na região noroeste dos Estados Unidos, em grande parte da América Central e ao longo de toda a Cordilheira dos Andes. Isso mostra que elas puderam se adaptar tanto em ambientes quentes e áridos, quanto em lugares frios e montanhosos. No Brasil, existem mais de 300 espécies nativas de abelhas, dentre as quais a maioria possuem seu ferrão atrofiado, de modo que realizam a polinização por meio de um processo chamado buzz pollinization. Entre todas as espécies, a que mais se destaca devido à sua grande população, capacidade de produção de mel e manejo, é a Apis mellifera, conhecida como abelha africanizada. A reprodução das abelhas pode ocorrer de 2 modos, ou pela partenogênese ou pela fecundação, sendo que a partenogênese é o processo assexuado e a fecundação é o processo sexuado. Então vamos lá, a partenogênese, gente, ela é um processo em que a rainha, que é o indivíduo reprodutor das abelhas, ela não precisa de ninguém, não precisa do zangão para ela reproduzir, ela só precisa dela mesma. Então ela envia, um gameta haploide, porque ela é um indivíduo diploide, mas quando ela vai fecundar sozinha, ela envia metade do seu cromossomo para criar esse novo indivíduo. Então o que ela faz? Ela envia um gameta haploide que gera sempre um indivíduo zangão, que é o indivíduo masculino das abelhas, e esse é um indivíduo fértil. Na fecundação, é obrigatório o uso de um espermatozoide, então ela precisa de um zangão, ou seja, ela precisa de um outro indivíduo para que aquele gameta seja gerado. E o que acontece? Quando a rainha decide isso, vamos lá, a rainha teve uma relação com outro zangão, e essa relação pode gerar 2 opções, ou uma abelha fêmea também, ou outro tipo de abelha fêmea, que é a abelha operária ou uma rainha. Mas o que realmente difere elas é que é o seguinte: quando a rainha reproduz esse indivíduo, ele pode aparecer como estéril ou como não estéril. E aí o que acontece? Isso vai definir, dentro da sociedade das abelhas, o que essa possivelmente o que vai ser a função dessa abelha dentro da colmeia. Então, quando uma abelha nasce estéril, ou seja, que ela não pode reproduzir, ela é considerada uma abelha operária. Ela vai desenvolver outras funções dentro da colmeia. Já quando a abelha é uma rainha, ou seja, ela é uma fêmea fértil, ela consegue reproduzir, ela é destinada a ser uma rainha. As abelhas são animais bem peculiares devido à sua sociedade ser extremamente organizada e muito sociável entre seus membros, dividido em castas. Mas o que isso significa? Significa que cada membro dessa organização tem uma função em relação à sua determinada característica. A organização social das abelhas pode variar de acordo com as espécies, e existem 3 castas, ou 3 funções: a rainha, a operária e o zangão. A rainha é a autoridade máxima na colmeia, geralmente maior que as operárias e zangões. A sociedade das abelhas gira em torno da rainha. Sem ela não há colmeia, pois ela que bota os ovos e gera os novos indivíduos. É gerada uma rainha quando alguma morre ou não consegue mais botar ovos. Aí é necessário uma nova rainha. As operárias escolhem algumas larvas
e as colocam em favos especiais, chamados de realeiras, que contêm uma enorme quantidade de alimento, mas ao invés de comer mel e pólen, como as operárias e zangões, ela se alimenta de um poderoso alimento chamado de geleia real, que as operárias produzem, transformando sua bioquímica e ativando os genes que a desenvolvem como rainha. Quando a primeira rainha nasce, ela mata todas as outras larvas de rainha e destrói as realeiras. Em algumas espécies, existem prisões que ficam as rainhas virgens de reserva para substituir a rainha-mãe, quando ela morrer. Essas prisões servem para protegê-las de serem mortas pelas agressividades das operárias. Os zangões são maiores que as operárias, mas menores que a rainha. Existem cerca de 400 zangões em uma colmeia. São a casta que tem menos função na colmeia, além da função reprodutiva, mas podem ajudar com limpeza e com mel. Se alimentam de pólen e mel desde que são larvas, até quando atingem a maturidade sexual e poderem reproduzir com a rainha. Após ocorrer a fecundação dos zangões, são expulsos da colmeia ou morrem de fome, pois não são mais alimentados após cumprirem sua função. As operárias são menores que a rainha e o zangão, mas são a maior organização social da colmeia, já que executam todas as funções que mantêm sua sociedade funcionando. Pode existir uma colmeia de cerca de 5.000 até 100.000 operárias. Se alimentam de mel e pólen desde que são larvas e ao nascerem, sua fertilidade é perdida gradualmente em prol da rainha, mas pode ser ativada, seus ovários, em ocasiões especiais para produzir zangões. Suas funções na colmeia variam de acordo com a sua idade, que pode chegar em torno de 60 dias. Do segundo ao terceiro dia, as abelhas recém-nascidas executam funções de limpeza da colmeia. Do quarto ao 10º dia de vida, elas executam função de nutrição das larvas, zangões e da rainha. Nesse período também, algumas operárias executam função de cuidar da rainha, que são chamadas de ama e de acompanhantes. Do 13 dia ao 18 dias de vida, produzem cera e constroem favos de mel, além também de produzir o mel. Do 19 a 20 dias de vida, defendem a colmeia. E do 21 a 60 dias de vida, elas trabalham exteriormente no ambiente, coletando pólen, néctar e água. Essas abelhas são chamadas de campeiras, mas também existem as abelhas solitárias. Existem mais de 20.000 espécies de abelha no mundo e 80% têm comportamento solitário, enquanto os 20% restantes vivem em colmeias com organização social. As abelhas solitárias fazem seus ninhos em buracos existentes em paredes e rochas, ou cavam buracos em madeiras podres, mas também existem abelhas solitárias que usam barro para fazer seu ninho. Elas são iguais às abelhas operárias e rainhas, mas fazem tudo sozinhas, recolhem seu alimento, constroem seus ninhos e coletam materiais, e também cuidam dos seus ovos sozinhas. Essas abelhas solitárias são muito importantes pois atuam na polinização das flores. As abelhas são muito importantes quando falamos em ecossistema e ecologia. Em nosso cotidiano, a gente não percebe a relevância delas, pois estamos focados em nossos trabalhos e obrigações. Mas, quando proferimos a respeito da nossa alimentação, aproximadamente 2/3 dela são produzidas com a polinização das abelhas. Além disso, as colmeias são super úteis para aumentar a produtividade de culturas tradicionais, como o milho e o feijão, que comemos no nosso dia a dia. Acrescenta-se ainda que elas cumprem um papel fundamental no que se diz respeito ao desenvolvimento das plantas e manutenção da cadeia alimentar. Seguindo dentro da mesma temática, as abelhas são responsáveis por grande parte da polinização mundial de alfafa, que é amplamente usada para alimentar o nosso gado. Aqui, a importância das abelhas manifesta-se indiretamente, mas sabemos que se não houver abelhas, não haverá alimentos para os animais herbívoros. Por sua vez, deixariam de alimentar os animais carnívoros, destruindo a agricultura e a indústria, como por exemplo a indústria de alimentos lactíneos, como queijos, leite, iogurte e manteiga. Além da importância ecológica, temos a importância econômica das suas utilidades. Destaca-se o uso de ceras na fabricação de cosméticos e o uso medicinal do mel e do propólis. Até mesmo o veneno das abelhas é utilizado por alguns países no tratamento de algumas doenças, como o reumatismo. Nesse contexto de importância econômica, se justifica a nível de emprego. A apicultura envolve milhões de pessoas.
Em Portugal, em 2010, existiam cerca de 17 mil apicultores, 38 mil apiários e 562 mil colmeias. Sem abelhas, não temos alimento. As abelhas são responsáveis pela polinização de 70% das culturas agrícolas, com destaque para as amêndoas, maçãs, pêssegos, laranjas, algodão e soja, que todos são alimentos que a gente consome na nossa vivência cotidiana. Para concluir essa parte de importância das abelhas, podemos ler e refletir a respeito dessa frase de Albert Einstein. Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana. Depois de ler essa frase de Albert Einstein, podemos ver a importância das abelhas na nossa vida e como nossa alimentação está ligada às mesmas, de maneira primordial. E chegamos ao fim da aula de hoje. Espero que tenham gostado e aprendido bastante sobre o mundo e o universo das abelhas. Até a próxima. Tchau, tchau!